Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a atividade 8 que vocês têm. Tá o link aqui na descrição do vídeo e os meus alunos do 9º ano tem lá também a atividade que eu postei para vocês, tá bom? No grupo do 9º ano. Então, vamos lá. Essa é a segunda parte. Gente, eu achei essa atividade bem extensa, né? Mas a gente vai fazer mesmo assim, tá bom? Então, tem a explicação do conteúdo, tem a atividade anterior, que foi a atividade 7 da plataforma, né, que vocês estavam fazendo. E aqui eu vou chamar de parte 2 dos exercícios, tá bom? Mas vocês sabem que é a atividade 8. Então, vamos lá, gente. Olha, começa esse exercício com a forma mais simples, que é quando você tem os radicais iguais, tá bom? Então, vamos lá. Resolva. Nós temos aqui 3 raízes de 5, mais uma raiz de 5, mais 6 raízes de 5. Então, os radicais são todos iguais. O mesmo índice, o mesmo radicando. Então, a única coisa que a gente vai fazer aqui no caso, como é uma soma, a gente não tem como somar os números de dentro da raiz, tá bom? Mas os radicais são todos iguais. Então, 3 raízes de 5 mais uma raiz de 5 mais 6 raízes de 5. Então, eu vou só somar lá os números que estão antes das raízes. Então, 3 mais 1, que quando não aparece é 1, mais 6. Então, aqui eu tenho 3 mais 1, 4, com mais 6, 10 raízes de 5. Ok? Tranquilo. Aqui na letra B também, olha, raiz quinta de 3, né? Todos eles têm o mesmo radical, raiz quinta de 3. Então, eu vou só somar os números que vêm antes das raízes, ó. 5 mais 2, 7, menos 2, 5. Eu poderia ter cancelado aqui logo, né? Com mais 1, 6 raízes quintas de 3. Aqui na letra C, todos os radicais são iguais, tá? Raiz de 5, raiz de 5, raiz de 5. Então, eu vou mexer só com os números que vêm antes. Então, ó, 3 mais 1, 4. 4 menos 6. Então, imagina, sinais diferentes. Eu diminuo e repito o sinal do maior. Como o maior é positivo, então vai ser 6 menos 4, 2. E o maior é negativo, então menos 2 raízes de 5. E aqui, nessa situação, gente, isso aqui é uma pegadinha, hein? Primeiro vocês têm que ver se eles são semelhantes ou não. Como vocês vão saber se eles são semelhantes ou não? 63, vocês têm que fatorar para verificar, tá? Então, aqui, por que a senhora não fez isso nos outros? Os outros já estavam iguais, não precisava fatorar nada. Mas olha esse aqui, 63 é múltiplo de 3, né? Porque quando somos algarismos e dá um múltiplo de 3, é divisível por 3. Vou dividir por 3. 63 dividido por 3, 21. Dividido por 3 vai dar 7, 7, 1. Então, como é raiz quadrada, vou agrupar de 2 em 2. Então, eu vou ter aqui, ó, 4 raiz de 3 ao quadrado vezes 7. Então, a gente sabe que esse 3 vai sair da raiz porque ele está ao quadrado, né? Imagina. Eu poderia também ter feito de cabeça. Poxa, 63 é 9 vezes 7. Raiz de 9 é 3, né? Mas, enfim, continua aqui. 3 sai da raiz, já vai sair multiplicando pelo 4, né? Que já estava multiplicando. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Então, o 7 não sai, menos uma raiz de 7. 4 vezes 3 vai dar 12 raiz de 7, menos uma raiz de 7. Quando aparece o número é 1, 12 menos 1. Então, vai ser 11 raiz de 7, o resultado final aqui dessa letra D, tá bom? E lá em cima nós temos a letra E, que é uma situação bem parecida também. Você olha assim e fala, ah, peraí, 12, 75, eles não tem nada a ver. Vocês só vão saber se eles são semelhantes fatorando. Então, vamos fatorar aqui, ó. Vamos fatorar o 12 por 2, né, que é o único número primo par. Então, 2 dividido por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Vamos agrupar de 2 em 2. Então, a raiz de 12 é o mesmo que a raiz de 12. Raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Mas, vamos fazer a mesma coisa com o 75. Então, 75 divide por 3, que 7 mais 5, 12, né? 12 é múltiplo de 3, que vai dar 25 por 5, que vai dar 5, 5, 1. Então, eu vou agrupar de 2 em 2 aqui. Então, a raiz de 75 é o mesmo que 3 vezes 5 ao quadrado. E aqui, 108. Vamos fatorar aqui para saber. Ó,
108 por 2, 54. Por 2, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, a gente vai fazer, né, esse agrupamento de 2 em 2 porque é raiz quadrada. Então, vamos lá ver quem sai da raiz aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Então, nesse caso aqui, ó, vai sair o 2. Então, vai ficar 2 raiz de 3. Vai sair o 5. 5 raiz de 3. Mais, vai sair o 2 e o 3, ó. 2, o 3 e esse vai ficar. E aí é só resolver, tá bom? Então, vamos lá. 2 mais 5, 7. Aqui a gente vai multiplicar, vai dar 6, né? Vou botar aqui 6. Vai ficar 2 mais 5, 7, com mais 6, 13 raízes de 3. Ok? Tranquilo, né? Agora a gente vai avançar um pouquinho. Por quê? Eu vou limpar aqui, né, essa bagunça. Então, uma pequena bagunça aqui. Qualquer coisa que vocês não entenderem, volta no vídeo, diminui a velocidade. Ou, não, já entendi. Aumenta a velocidade, passa esse vídeo, tá bom? Às vezes eu percebo assim, vocês preferem aula ao vivo, mas não teve como e eu achei melhor eu gravar o vídeo para vocês entenderem, né, a atividade. Então, vamos lá. A área de um retângulo é 2 raiz de 236 centímetros quadrados. Seu menor lado é raiz de 8. Quanto mede seu maior lado? Então, vamos lá. Eu vou botar aqui o retângulo. O menor lado é raiz de 8. Gente, tanto faz. Eu não sei como é que vocês vão desenhar o retângulo de vocês. Por exemplo, se desenhasse assim, raiz de 8 ia ficar aqui. Enfim, tá? Isso não influencia em nada. Eu sei que a área toda dele, toda aqui, é 2 raiz de 236 centímetros quadrados. Daí ele quer saber quanto mede o maior lado. Eu não sei. Quando eu falo assim, eu não sei matemática, eu boto uma letra qualquer. Não necessariamente pode ser o X, né? Que a gente tem mania. Pode ser qualquer letra, tá bom? Daí, vamos só lembrar uma coisa. Quando eu quero calcular a área, eu tenho que multiplicar de 2 dimensões. Então, o comprimento pela largura, tá bom? Então aqui, como vocês sabem, por ser um retângulo, a gente vai ter que fazer a área dele, que é multiplicar a base pela altura, né? Então, nesse caso, ó, vamos botar aqui, ó, base vezes altura. A base dele, x, a altura é 8. Então, vamos botar aí, ó, raiz de 8 vezes x. Ou x vezes raiz de 8, que dá no mesmo, a ordem dos fatores não altera o produto. E isso aqui, que é a fórmula da área, né, base vezes altura, dá a área de 2 raiz de 236. Tá? Então, por qual número foi multiplicado a raiz de 8? Para o resultado dar 2 raiz de 236. Olha, esse número não foi legal, hein? Mas, enfim, para colocar a gente faz. Então, gente, a operação inversa da multiplicação é divisão, né? Então, a gente vai passar esse raiz de 8 para lá. Então, 236 dividido pela raiz de 8. Só que em matemática, tem uns paranauê aí que a gente consegue facilitar a nossa vida. Como? Se a gente fatorar a raiz de 8, a gente vai achar o seguinte aqui. Eu vou fazer rapidinho, ó. 8, vou fatorar 8. 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. A gente vai agrupar de 2 em 2. Então, a raiz de 8 é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 2. Ou seja, um 2 sai, o outro fica. Então, se eu colocar dessa forma aqui, vai ficar mais fácil pra gente. Quer ver, ó? Então, eu vou ter 2 raiz de 236 dividido por, em vez de raiz de 8, já que eu fatorei, eu sei que raiz de 8 é o mesmo que 2 raiz de 2, né? Como assim, professora? Eu não entendi. Fatorou 8. Agrupou de 2 em 2. Deu 2 ao quadrado vezes 2, né? Se tiver dúvida, 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Só que aí, por ele estar ao quadrado, ele sai da raiz. Então, isto é o mesmo que isto aqui. Aí você vai falar assim, tá, facilitou em nada a minha vida. Claro que facilitou, gente, porque olha só, em vez de você dividir 236 por 8, fazer lá, né, os troços todos, você, fatorando 8, você só chega aqui, pega o resultado, coloca, ó, vai dividir o número de fora da raiz com o número de fora da raiz, 2 dividido por 2 vai dar 1, né? E o número de dentro da raiz com o número de dentro da raiz. Porque quando tem uma razão de raízes, eu tenho uma raiz dessa razão, 236 dividido por 2. É a mesma coisa, tá bom? E daí é só dividir. Quanto dá 236 dividido por 2? Então, 236 dividido por 2. Então, vamos lá. Vai dar 1,
118. Então, aqui vai ser o mesmo que raiz de 118. Então, aqui, o maior lado vai ser raiz de 118 centímetros. Aí você pode pensar assim, tá, mas será que dá para fatorar? A gente tem que tentar, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos tentar fatorar esse troço aqui, ó. 118 dividido por 2. Então, vai dar 59. 59 é primo, parou por aí, não tem o que fazer. Então, o resultado vai ser esse daí mesmo, tá bom? Então, aqui, resultado, raiz de 118 centímetros. Aí, vamos para esse aqui rapidinho, mas antes quero falar um negócio importante com vocês. Como vocês não confundirem as denominações na matemática. Porque quando ele pediu para calcular o volume, certo? Quando ele pede para calcular o perímetro, então ele está falando de um polígono, né? Porque vocês têm o contorno da figura, né? Tá bom? Então, ó, então no caso do perímetro, ele está falando, perímetro, ele nada mais é do que a medida do contorno da figura, tá bom? Então, isso é perímetro. Por isso, quando a figura tem lados, aí você fala, é a soma de todos os lados. Mas, aí, por exemplo, no caso da circunferência, ele tem a fórmula própria, né? Que é 2πr. Mas, enfim, perímetro, né? Perímetro, estamos falando de polígono. Quando a gente está falando de área, é a medida da superfície. Então, a gente quer saber isso aqui, ó. Então, eu quero colocar um piso nesse chão da minha sala aqui. Ele está falando da área. Diferente do perímetro, que a gente soma as medidas quando a figura fosse lados. No caso da área, ele é um produto, né, de duas dimensões. Então, comprimento e largura. Agora, deixando bem claro para vocês, gente. No caso, tem até a expressão ao quadrado, é porque, por exemplo, no caso do quadrado, quando você vai calcular a área, você multiplica, as duas dimensões são iguais. Então, por exemplo, se ele tem 2 aqui, ele vai ter 2 aqui. Então, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, por isso a expressão ao quadrado. Então, eu estou falando de área medida da superfície, assim, vou multiplicar as duas dimensões. Agora, quando eu falo de volume, aí eu estou falando de um sólido geométrico. Se aqui na área você tinha as duas dimensões, o comprimento, né, e a altura, aqui no sólido geométrico você ainda tem a largura. Então você vai ter aqui, por exemplo, se for 2 centímetros aqui, a aresta dele, né? Então você teria aqui, ó, 2 vezes 2, você tem a área. 4. 4 ele vai ter que mais 2 vezes ainda. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2. No caso do volume do hexaedro, do cubo e do paralelepípedo, então você vai multiplicar as 3 dimensões, tá bom? Então, cuidado para vocês não esquecerem isso. Então, toda vez que falar perímetro, imagina uma figura assim vazada que você tem que medir só o contorno. Toda vez que você ouvir a palavra área, imagina uma superfície, um chão cheio de ladrilho. E toda vez que você ouvir a palavra volume, você já imagina uma caixinha, tá? Imagina essa caixinha fechada. Que aí você sabe que para você calcular o volume, o 3D que vocês conhecem, são essas 3 dimensões. Comprimento, a altura e a largura, tá? Então você vai ter que multiplicar ali as 3 dimensões. Então, conversa vem, já entendemos. Vamos fazer isso aqui então, gente, calcular esse volume aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, 2 raiz de 2 vezes, tô calculando o volume, hein? Vezes raiz de 128 vezes 3 raiz de 2. Nós temos duas opções. Uma é você multiplicar tudo do jeito que está aqui. A outra você poderia ter fatorado 128. Tanto faz. Tá? Que se você não fatorar agora, você vai fatorar depois. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó, primeiro vamos multiplicar os de fora da raiz, tá? 2 vezes 1, 2. Vezes 3, 6. E agora vamos multiplicar os de dentro da raiz. Então, 2 vezes 128, 256. 256 vezes 2, 512. Daí a gente vai ter que fatorar esse 512, tá? Vou fatorar aqui nesse cantinho, porque a gente já fez mesmo, tá? Então, vamos lá. 512 por 2, 256 por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, a gente pode fazer aqui duas coisas. Você pode agrupar, vendo que aqui o índice é par, e algum número
par, né? Como assim? Você pode agrupar de 2 em 2, de 4 em 4, em 6 em 6, né? Pra ver o máximo que você consegue. Vamos ver quantos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você poderia ter colocado 2 a oitava vezes 2, né? Mas para vocês não acharem assim tão, meu Deus, que difícil, eu vou fazer do jeito que normalmente a gente faz e é mais trabalhoso. Mas você poderia ter desmembrado assim, ó, 2 a oitava vezes 2. Então, o 2 a oitava ia sair dividindo, tá? No caso, ia ficar 2 a quarta aqui fora. E o outro ia ficar. Mas para não confundir vocês, eu vou fazer do jeito mais trabalhoso, tá? Então, vamos ficar aqui 6 vezes. Vamos agrupar de 2 em 2, né? Não tem nada pra fazer mesmo, está na quarentena, então, ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Que era o que eu tinha falado pra vocês, ó, 4 vezes, né? Então, vai sair 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, vamos, ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Ou, simplesmente, vocês poderiam ter feito 2 à oitava vezes 2. Esse 2 à oitava, ele sai, você divide pelo índice. 8 dividido por 2, ele sairia 2 à quarta. E o outro ia ficar, tá bom? Dá no mesmo. Mas vamos fazer desse jeito aqui. Então, vamos lá. 6 vezes, então vai sair, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, raiz de 2. Daí a gente multiplica tudo, né? Se fosse daquele jeito que eu falei antes, que eu acho que é mais fácil, você divide, né, o expoente pelo índice, ia ficar 2 à quarta 16. Né? Não tem nada a ver com 2 vezes 4, não. Pelo amor de Deus, o expoente ele só indica quantas vezes você multiplica a base por ela mesma. Ele não entra na conta, não, tá bom? Então vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Que era o que eu tinha falado. 16 vezes 6, se eu não me engano, é 96. Então aqui vai ser 96 raiz de 2 centímetros. Preste atenção, no volume é cúbico, porque eu multipliquei 3 dimensões, tá? Vamos lá. Cúbico, centímetro cúbico, tá? Aí a gente vai fazer a mesma coisa que na letra B. Então vamos lá, ó. Volume vai ser... Vou apagar aqui, tá muito bagunçado esse troço. Vamos lá pra letra B. Ó, 3 raiz cúbica de 40 vezes 3 raiz cúbica de 5 vezes 2 raiz cúbica de 5. O que vocês vão fazer? Vão multiplicar todos os 3 números de fora. Então, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18. Todos os números de dentro. 4 vezes 5 vai dar 20, né? Então, vai dar 200. 2 vezes 5 vai dar 10. Vai dar 1000 aqui, né? Ou poderia ter feito 5 vezes 5, 25, 25 vezes 4, vai dar 100, acrescento 0, vai dar 1000. Aí, é só correr pro braço, gente, ó. Então, vem aqui, ó, 18 vezes... Então, 10, esse 1000 é porque é 10 elevado ao cubo, porque a quantidade de zeros indica o expoente, né? Então, isto aqui é o mesmo que isto aqui. Então, o volume vai ser 18 vezes 10, que vai dar 180 centímetros, centímetros cúbicos. Vamos para a próxima. Hoje tem dever pra caramba. Meus amores, eu já vou pedir 1 bilhão de desculpas para vocês, mas vocês sabem que nossas aulas, elas costumam durar 1 hora e pouquinho. Então, esse vídeo aqui, porque eu tive uma reunião essa semana, não pude fazer a live, daí eu resolvi gravar. Então, eu vou pedir 1000 desculpas, porque essa atividade é muito extensa, tá? Essa atividade que eu faço para vocês estão na plataforma, cada semana uma escola prepara, e a atividade 8 está muito extensa. Então, 1000 desculpas, mas não tem como eu correr para vocês, se vocês quiserem de fato aprender, não adianta eu ensinar correndo, né? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui efetue, tá? A multiplicação. Eu tô economizando a caneta. Mas efetue as multiplicações, tá bom? Então, vamos lá. Eu falei isso pra vocês. Gente, presta atenção. Vocês, numa adição, vocês não têm o que fazer se os radicais forem diferentes. Então, por exemplo, se aqui fosse assim, vocês prestem atenção com isso pra nunca fazer isso, hein? Pelo amor de Deus, hein? Ainda vai falar assim, foi um dano já. Pelo amor de Deus, hein? Então, ó, raiz de 7 mais raiz de 3. Parou aí. Não tem o que fazer. A não ser que ele fala, considere raiz de 7 aproximadamente tanto, raiz de 3 aproximadamente tanto. Aí você pode usar os decimais e fazer uma adição aproximada. Agora, sim, do jeito que tá em radical, pode deixar, não mete a mão, não, pelo amor de Deus.
Agora, quando os radicais são iguais, a única coisa que você pode fazer numa adição e subtração é mexer com os números de fora. Então, quando aparece 1, então 4 raiz de 3. Ai, já toda hora você tá falando isso? Sim, mas sabe o negócio de mãe? Que se a gente fala 10 vezes a mesma coisa e vocês fazem a mesma coisa errada? Então, não façam isso, por favor. Agora, a multiplicação é maravilha, né? Porque tem as propriedades de potência. Quando as bases são iguais, na multiplicação, você repete a base, soma os expoentes. No caso da divisão, repete a base, diminui os expoentes. E quando os expoentes são iguais, vocês agrupam as bases no produto e repetem o expoente. Só na multiplicação e divisão que vocês fazem isso. Pelo amor de Deus, hein? Não quero que vocês passando vergonha em fazer isso com adição e subtração, que isso é proibido, hein? Então vamos lá, ó. Aqui, vai repetir. Ó, outra coisa que você tem que ver, se o índice está igual. Então, ó. E toda hora tem barulho, gente. Ó, quando eu tô gravando vídeo, é o caminhão do lixo passando, é o caminhão do gás, é o vizinho, né, fazendo barulho. Então vamos lá, gente. Então, de novo, só na multiplicação e divisão que eu posso fazer isso, tá? Mexer com com os radicandos, tá? Na adição e subtração, pelo amor de Deus, faz isso não, hein? E outra, cuidado, vocês só podem dizer se os radicais são iguais ou não, desde que, se eles são semelhantes ou não, desde que você fatore o número para verificar, ok? Combinado? Abre o olho comigo, hein? Então, ó, na multiplicação, primeira coisa que vocês vão observar, o índice está igual? Tá, ambos são raízes quadradas. Você vai repetir a raiz, né? E vai multiplicar. 2 vezes 7, 14, tá bom? Aqui, ó, vai multiplicar os de fora. 4 vezes 1, 4. E os de dentro. Então, ó, 3 vezes 7, 21. Se o índice deles fosse diferente, vocês não iam poder fazer isso de imediato. Você teria que fazer MMC. Eu já expliquei o porquê lá no primeiro vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui também, ó, radical igual. Então, vai ser raiz quadrada de 15. E aqui, ó, também, aqui a gente poderia até fatorar o 8 logo, ficar 2 raiz de 2, para ficar uma raiz menorzinha. Ou você já multiplica, 6 vezes 8, 48. No caso, 48. Eu, Angélia, eu sei de cabeça que é 16 vezes 13. A raiz de 16 é 4. Então, eu botaria já 4 raiz de 3. Mas, o ideal seria vocês fatorarem, né? Se vocês ainda não tiverem esse pensamento. Então, ó, por 2, 6 por 2, 3 por 3, 1. Como é raiz quadrada, agrupa de 2 em 2. Então, aqui vai ficar, é o mesmo que... Toda vez que tem que fazer isso, gente? Sim, sempre que possível você tem que fazer isso, tá? Então, vai ser 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Ou simplesmente 2 à quarta vezes 3 para sair. Antes dele sair, ele tem que ser dividido pelo índice. Então, aqui sai 2 vezes 2 raiz de 3, que é igual a 4 raiz de 3, ok? E agora essezinho aqui, e vai dar um problema. Por isso que eu falei que essa atividade vai estar extensa. Então, a atividade tá muito grande, falei. Vamos lá, gente, menos é mais. Então, vambora, gente. Atividade, não é bom, você está fazendo aqui na quarentena, mas dever. Bastante fazer. Então, vamos lá. Ó, aqui os expoentes são 4, 5 e 10. Se vocês não entenderam ainda o porquê do MMC, veja bem, as bases são todas iguais. Então, você tem 2 elevado a, se você botar em expoente fracionário, 3 quartos vezes 2 elevado a 4 quintos vezes 2 elevado a 7 décimos. Então, olha só, nesse caso, para a gente igualar esses expoentes fracionários, a gente vai ter que fazer um MMC, né? Por esse motivo que a gente só faz MMC com os índices, porque eles são os denominadores, tá bom? Então, vamos lá, que repete a base, soma os expoentes. Como é que eu vou somar? 3 quartos mais 4 quintos mais 7 décimos. Eu vou ter que fazer MMC. Vou fazer daquele jeito tradicional, tá? Como vocês fazem normalmente, adição de fração. Então, MMC entre 4, 5 e 10. De cabeça para fazer. Se MMC é mínimo múltiplo comum, você vai ver assim, 10 é múltiplo de 5? Sim. 10 é múltiplo de 4? Não. Então, multiplica os dois menores. 4 vezes 5, 20, vai ser o MMC. Ou faz ele aqui, ó. Qual o mínimo múltiplo comum? Qual o menor resultado da tabuada comum a esses números aqui, gente? Ah, vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o novo MMC aqui é 20. Novo índice. Então, 20 vezes 20
vezes 20. Angélica, tem que fazer isso? Tem que fazer isso, senão você vai se confundir, tá bom? Vou até tentar aproximar a câmera aqui para vocês pegarem os detalhes. Qualquer coisa, vocês ampliem o vídeo aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, você vai subir dividindo os índices para tirar a diferença. Que, na verdade, está com uma fração equivalente. Ele era 3/4, aí ele virou alguma coisa 20. Você pode fazer de cabeça também. 4 vezes quanto que dá 20? 4 vezes 5? Então, você vai ter que multiplicar esse aqui por 5 também, tá? Ou fazer aquele famoso sobe dividindo, desce multiplicando. 20 dividido por 4. Aí joga ele para lá multiplicando. 5. Então, vai repetir 2. Vai fazer 3 vezes 5, 15. Aqui também, ó, 5 vezes quanto que deu 20? Vezes 4. Então, multiplica por 4 também. 4 vezes 4, 16. E aqui, 10 vezes quanto? Sempre com índice, tá? 10 vezes quanto que deu 20? É vezes 2? Então, multiplica por 2 também. 14, tá bom? Daí, agora, acabou o problema. Ó, só vim aqui, abriu aqui, repito a base, né? E somos expoentes. Então, você vai ter aqui, ó, porque você tem 2 elevado a 15ª, 2 elevado a 16ª, 2 elevado a 14ª. É só somar isso tudo aqui, gente. 15 mais 16 mais 14 vai dar 45. Então, vai ficar assim, ó. Raiz 20ª, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Raiz 20ª de 2 elevado a 45. Presta atenção aqui, gente. Vocês conseguem desmembrar esse número, tá? Como? Vai ficar assim, ó. Raiz 20ª de 2 elevado a... Como que deu 45? 20 mais 20 mais 5. Pode fazer assim, tá? Porque aqui o índice é 20. Se o índice fosse 10, ia fazer 2 a décima, 2 a décima, 2 a décima, 2 a décima, 2 a quinta, que ia ficar 40, né? Então, vamos lá, ó. 20, 25. Quem sai? Esses dois aqui saem. Então, aqui, somar tudo, que produto de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes, vão sair esse 2 e esse 2, e vai ficar o 2 a quinta. Então, aqui o resultado vai ser 2 vezes 2, e o 2 a quinta vai ficar. Então, vai ser 4 raiz 20ª de 2 a quinta. Se você quiser deixar 32, pode também. Então, vai ficar 4 raiz 20ª de 32, tá bom? Vamos para a próxima? Por isso que a questão eu achei muito extensa, porque já que tem um grau de dificuldade, acho que o menos é mais, né? Mas, enfim. Vamos lá para a letra F, tá bom? Na letra F também tem essa situação. Olha só, o índice aqui é 4 e o índice aqui é 2. A gente pode fazer MMC, eu já fazia de cabeça, gente. Qual o mínimo múltiplo comum entre 4 e 2? Qual o menor resultado na tabuada que eles têm igual? O 4, né? Porque é 4 e múltiplo de 2. Então, você faz lá, 4 e 2. 2, 2, 1. Ah, é 4, mas a gente já sabia, né? Então, o novo índice é 4, né? Que a gente tem que fazer CMMC, porque repete a base. Somos expoentes tem que estar... Se é fracionário, tem que igualar as frações, né? Os denominadores. E daí, ó, 4 vezes quanto que dá 4? 4 vezes 1. Então, multiplica por 1 aqui também, ó. O expoente, quando não aparece ninguém, é 1, né? E aqui também, aqui era 2, foi multiplicado por 2. Quando não aparece ele, o índice é 2. Então, 3 ao quadrado. Daí você só junta, ó, raiz quarta de 3 ao cubo. Se você quiser resolver, raiz quarta de 27, tá bom? Aqui, gente, também, ó. Ah, que maravilha! Então, índice igual. O que vocês vão fazer? Vai só repetir e fazer. 3 vezes 9, 27. Aqui, quando vocês fatoram 27, vocês acham 3 ao cubo. Ou seja, que número foi multiplicado por ele 3 vezes, por ele mesmo 3 vezes, que deu 27, o 3. Aí aqui na letra D, gente, também o índice é igual, né? Raiz quarta. Daí você repete e multiplica. 125 vezes 5, 625. Tem um macete aqui, ó. 125, para quem sabe potência, já sabe que é 5 ao cubo. Então ficaria 5 à quarta. Vai fatorar o 625 e vai achar com certeza 5 à quarta. Então, aqui também vai dar um número racional, tá bom? E aqui na divisão também, gente, super tranquilo, os índices são iguais. Então, é só você repetir, porque uma fração de raízes é uma raiz de fração, né? Então, aqui vai ser igual a raiz quadrada de 7
E aqui, ó, não vai poder dividir aqui, né? Então vai continuar. Então vai ser raiz de 6 dividido por raiz de 2 vai dar raiz de 3 sobre 3, tá bom? Se você ficar com dúvida, você pode separar, tipo assim, 1/3 é um número e 6 dividido por 2 é o outro, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode fazer assim também, tá bom? Aí vamos para a próxima. Aí aqui nessa divisão aqui também tranquilo, 90 dividido por 15, que vai dar a raiz de 6. E aqui vai dar problema, gente, porque não é igual o índice. Então, gente, aqui a gente vai ter que fazer o mesmo procedimento, tá bom? Tem que igualar as raízes. Eu vou botar na forma por extenso, assim, que eu acho que vai ficar mais fácil. Tipo, raiz quadrada de 2 dividido por raiz vigésima de 2 a sétima. Então, os índices, que são os denominadores dos expoentes fracionários, são diferentes. Então, a gente tem que fazer MMC entre 20 e 2. Mas se você pensar bastante, 20 é múltiplo de 2. Então, já sabe que o mínimo múltiplo comum vai ser 20, tá? Então, o novo índice é 20. Daí a gente faz aquele esquema, ó, 20... Aqui era 2, né? Quando não aparece é 2. Era não, é 2. Aí a gente pensa 2 vezes quanto que vai dar 20? 2 vezes 10. Ou sobe dividindo, aquele mesmo esquema que a gente faz quando vai fazer adição de raiz, sobe dividindo. Então, ó. E o resultado, né? 20 dividido por 2, 10, tem que fazer aqui pelo expoente dele, quando não aparece é 1. Então, 10. E aqui... Agora sim. Vou falar baixo, meu filho tá tendo aula. Vai repetir. E na multiplicação a gente soma, na divisão a gente vai diminuir. Então vai ser aqui, ó, 2 elevado a 10 menos 7, 3. Parou aí. Agora essa daqui, a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá, ó. Raiz oitava, vou separar aqui, ó, pra não ficar confuso. Raiz oitava de 6 a quinta dividido por... Deus do céu. Por 6 ao quadrado. Angélio, eu simplificaria aquilo ali antes, que eu acho mais fácil. Tipo, dá pra simplificar por 4. Então vai ficar raiz quadrada dividido por raiz. Mas enfim, pra não confundir vocês, eu vou fazer do jeito que tá aqui. Eu vou ver qual é o mínimo múltiplo comum entre 12 e 8. Se a gente sabe muito bem a tabuada, vai saber que é o 24. Ou faz o MMC, tá? Então vamos lá. 8 e 12. Então vai dar 4, 6, 2, 3... Então, daí vamos explicar para achar MMC. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 3, 24. É o mínimo múltiplo comum. Sabendo disso aqui, gente, que 24 é o mínimo múltiplo comum, então vai ficar raiz, né? 8 vezes quanto que dá 24? Ou 24 dividido por 8, que eu vou ter que repetir aqui, né? 24 por 8, 3. Então, eu vou ter que multiplicar esse aqui por 3, esse aqui por 3. Quando não tem número nenhum, você bota umzinho aqui para não se confundir, tá? Então, vai dar 15, 6. Daí, como é uma divisão, você vai repetir e vai diminuir. 15 menos 6, 9. Parou aí. E aqui, graças ao bom Deus, os índices são iguais. Então, eu vou dividir 2 por 1, 2. E 26 dividido por 13, que eu só posso dividir quando os dois estão dentro da raiz. Aí vai dar 2, ok? E aqui rapidinho calcular a área, gente. Eu, Angélica, tenho preguiça de fazer conta. Então, eu já fatoraria o 42 e 18. Então, eu vou fatorar o 42, que vai ficar mais fácil. Ó. 42 por 2, 21. Por 3, 7. Por 7, 1. Nesse caso aqui, sabe o que adiantou? Nada. A gente vai continuar com ele aqui. Mas vamos fatorar, porque ó, não tem como agrupar de 2 em 2 aqui. Então, vamos tentar o 18, tá? Então, 18 por 2, 9 por 3, 3 por 3, 1. Aqui tem como. Então, eu vou trocar esse aqui por 2 vezes 3 ao quadrado. Ou seja, o 3 vai sair, o 2 não. Então, raiz de 18 é o mesmo que 3 raiz de 2, tá bom? Agora sim eu vou multiplicar. Raiz de 42, que é para achar a área, né? Vezes 3 raiz de 2. Então, o que a gente vai fazer? Multiplicar os de fora, 1 vezes 3, 3, e os de dentro. 42 vezes 2,
84. A gente pode até fatorar 84 para ver se tem como tirá-lo da raiz, né? Então, ó, por 2, 42, por 2, 21, por 3, 7, por 7. Então, tem como a gente simplificar assim, ó. Então, ficaremos com 3. Deixa eu puxar para cá a câmera. Então, ficaremos com 3 raiz de 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Ou seja, esse 2 sai. Então, vai ficar 3 vezes 2 raiz de 3 vezes 7, 21. 6 raiz de 21 centímetros quadrados, se tiver em centímetro, metro quadrado, se estiver em metro, tá bom? E a última, graças a Deus. E agora a última questão, gente, aqui ele tá falando do perímetro. O perímetro é a medida do contorno. Então, a gente vai ter que somar esse contorno aí, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, 2 raiz de 12, que os lados opostos têm a mesma medida. Aqui, 2 raiz de 3, daí a gente vai somar isso, tá? Então, vai ser 2 raiz de 12, mais 2 raiz de 12, mais 2 raiz de 3, mais 2 raiz de 3. Vamos pegar os que nitidamente estão semelhantes, tá? 2 mais 2, 4 raiz de 12, mais 4 raiz de 3. Mas a gente tem que fatorar esse 12 para ver se ele realmente não é semelhante. E quando a gente fatora o 12, vai dar 6 por 2, 3 por 3, vê que dá para agrupar aqui. Então, vai ser 4 raiz de 2 ao quadrado vezes 3, mais 4 raiz de 3, tá bom? Esse 2 que tá ao quadrado, ele vai sair da raiz, então vai ficar aqui, ó, 4 vezes. Esse 2 vai sair 2 raiz de 3, mais 4 raiz de 3. Daí, ó, 4 vezes 2, 8 raiz de 3, mais 4 raiz de 3. Daí, já vai somar só os números de fora, 12 raiz de 3. Acabou. Agora só semana que vem. Beijo. Fiquem com Deus.